E em mais um podcast aqui diretamente dos estúdios do Portal para Negócios, aqui no Do It Cowork, o cowork sabe que funciona bem, é um cowork que te acolhe e tem tudo que você precisa, desde sala para reunião, evento, ter aqui o seu espaço aqui dentro, é o melhor lugar que você pode estar. E hoje, aqui no nosso podcast do Portal para Negócios, hoje vamos falar de reforma tributária, vamos falar de contabilidade, vamos contar muita história boa. Seja bem-vindo, meu amigo Edinaldo. É isso aí, Alexandre. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Edinaldo Aguiar. Eu moro em Nova Esperança do Piriá e foi com grande honra e satisfação receber o seu convite e estar aqui presente aqui na sua presença, né? E falar um pouquinho de contabilidade, reforma tributária, contar umas histórias. Isso aí. E aproveitar o momento, né? E agradecer a sua equipe também pela recepção e dizer que não tem lugar melhor do que aqui para a gente bater esse papo, né? Vamos falar tudinho. É isso aí. Mas antes, Edinaldo, eu sempre gosto de trazer uma mensagem para quem assiste a gente, que é a seguinte: te inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Por quê? Porque todo dia tem um empresário novo aqui. Então, se quem está assistindo pegar uma sacada, pegar uma dica, um direcionamento aqui dentro e aplicar no seu negócio, já valeu a pena ter assistido, né? Com então, certeza. te inscreve. Segue também, Edinaldo. Qual é o teu Instagram? Edinaldo Aguiar. Edinaldo Aguiar, contador. Legal. Tá? E aí, te acha lá, já te segue e inclusive fala que veio daqui, que aí o Edinaldo vai dar aquele atendimento especial pra ti. Né, Edinaldo? Isso aí. E Edinaldo, me conta, tu é do Piriá, Nova Esperança. Nova Esperança do Piriá, né? Onde é que fica? Vamos lá. Nova Esperança do Piriá é em torno de 280 quilômetros de Belém, né? Uhum. É uma cidadezinha do interior, em torno de 20 mil habitantes. Fantástico. E a gente reside lá já há 15 anos e estamos com a nossa estrutura, nosso escritório de contabilidade lá, LNA Contabilidade, é bem conhecido na região. Inclusive, recebemos o prêmio Melhor do Ano, agora Fantástico. em 2025, né? E estamos aqui para contar um pouquinho da história. E além de Nova Esperança do Piriá, também atuamos nas cidades vizinhas. Temos uma segunda unidade também em Capitão Poço, próximo do Banco do Brasil. E vamos falar um pouco aqui da reforma, contar um pouquinho de experiência e estamos a tarde toda. Agorinha a gente estava conversando aqui e ele começou a me contar uma história aqui. Eu falei assim, não, vamos terminar essa história aqui no... Eu queria que tu contasse de novo, obviamente, a história, até para as pessoas entenderem um pouco da tua trajetória, né? Tu estava me contando que tu foi para um evento em São Paulo. Sim. Vamos lá, a gente estava antes da entrevista, aqui da filmagem, a gente estava conversando um pouquinho. Então a gente estivemos ali num evento, acho que foi em 2022, né? E aí a gente foi convidado para participar do Conta Azul, um evento onde está em torno de 5 mil contadores, um evento que dura em torno de 2, 3 dias. E aí a gente lá, como veio do interior, cidade pequena, e não tinha aquele hábito de ter a carteira de clientes, então a gente fazia aquele serviço ali meio que voluntário, ou cobrança mesmo por serviço, né? Porque eu vim da vida pública, e aí acabei em 2020 colocando o escritório. E aí eu era perguntado lá que sistema eu usava, e eu não sabia responder porque eu usava a munheca mesmo, sabe? A gente fazia tudo manual. E na hora dos network, dos almoços, as pessoas perguntavam, quantos clientes tu tens? A gente já tinha aberto várias empresas, né? Mas aí não tinha fidelizado, feito aquele cliente fixo, né? Fixo, né? A gente tinha colocado ali numa planilha, nem nada. Fazia aquele atendimento mesmo, que era manual, eu mesmo fazia. E aí eu ficava um pouco envergonhado. E aí eu falei, tenho 10. Mas era o que tinha mesmo. E aí depois a gente foi... em outros eventos, e quando fomos agora no último, que a gente foi perguntado, aí eu disse, a minha carteira já está passando dos 150. Então, a gente teve muita experiência, adquiriu muitos sistemas, né? Saiu ali do manual, trouxe o sistema da inteligência artificial, colocamos também dentro do nosso escritório todas as ferramentas que a contabilidade necessita, né?
E hoje contamos com 4 colaboradores, só contadores, fora a equipe, né, que tem para atendimento, e a gente que fica na luta, aí na correria atrás dos nossos clientes. E contando um pouco de história e resolvendo mesmo, né? Trazendo as experiências lá de fora. A gente participa de vários eventos, estamos se inscrevendo em todos que tem, e graças a Deus tem só fluído, então a gente só tem história boas para contar. Não sei se eu falei, nosso escritório ano passado recebeu como o título melhor do ano lá de 2025, né? E fomos premiados lá com 1.400 votos. Fantástico, cara. E aí, então, ali, tu é um dos maiores escritórios dali daquela região de contabilidade, certo? Sim, sim. Lá na região que a gente atua, sim. Nova Esperança do Piriá, né? E Garrafão do Norte. Capitão Poço também tem pessoas grandes, mas a gente está entre eles, né? Fantástico. Então, se quiser um contador bom daquela área ali, é só procurar o Edinaldo, né? Isso. E aí, Edinaldo, me conta ali, o que é que movimenta a economia ali naquela região? Bem, lá em Nova Esperança mesmo, a atual atividade é a agricultura, né? Uhum. A agricultura também tem a gestão, a gestão municipal, né? Então, basicamente é a agricultura familiar, que é a agricultura pequena, né? Uhum. E tem muitos empreendedores lá de sucesso, né? Pequenos, mas com muita qualidade naquilo que faz, entendeu? E lá, já para Capitão Poço, já temos uma demanda maior, como uma cidade dos citros, né? Então lá já o cliente é diferenciado, ele já tem um faturamento maior, então a gente já trabalha com outras atividades, as empresas com maior porte, né? Então a gente tem essa distribuição porque a cidade depende da quantidade e da produção local, né? Fantástico. E aí, quais são as atividades hoje que o teu escritório entrega hoje para os teus clientes? Quais são? Tu consegue me dar assim, uns serviços específicos? Olha, por ser um escritório que está no interior, em cidade pequena, em municípios pequenos, a gente tem que diversificar, né? Então, o que acontece? A gente tem uma carteira mista do MEI, pessoas do Simples, e quem está no lucro real e no presumido. Exatamente, a gente não tem uma atividade, por exemplo, existe escritórios específicos, que trabalha com posto de gasolina, outro com clínica médica, outro com outro tipo de atividade, né? Lá exatamente a gente não tem esse poder de escolha, porque a gente tem que ser aquele mistão, né? Misturado. Faz tudo, então, né? o severino, né? Chamado. Então não tem exatamente assim, mas a gente de todas as áreas entende um pouco, tem um técnico ali para... E quando a gente não consegue realmente tirar aquela dúvida ou atender aquele cliente, a gente indica alguém, mas todos os nossos clientes são atendidos. Fantástico. E aí, a gente está vindo hoje com um assunto que está em todo lugar, que é a reforma tributária, né? E aí eu queria que tu explicasse, se tu tivesse a oportunidade de 30 segundos para explicar quais são os principais, o que é que o empresário precisa entender, né, em 30 segundos sobre a reforma tributária. Se a gente tiver que resumir em 30 segundos, a reforma veio realmente para trazer um impacto, né? Trazer um impacto aos comércios, mas assim, toda reforma e toda mudança sempre tem seus pontos positivos e negativos. Então, essas mudanças de impostos, o que a gente acredita é que o cliente não vai pagar mais, e sim ele vai mudar a forma hoje como está. Então, o PIS, COFINS, né, ICMS, ISS. Então, em resumo, onde a gente vê como real, se for levar para impacto, vai ter uma mudança assim, na questão de quem trabalha com serviço. Então, a gente precisa ainda estudar bastante sobre isso, porque nem os especialistas conseguiu concretizar ainda o que o governo quer, entende? Só entende-se que houve a reforma, que iniciou agora em 2026, e as mudanças. Então, os sistemas estão aí já trazendo essa novidade para a gente,
e nós estamos colocando, praticando como manda a lei, né? Mas mudança sim, cobrança sempre vamos ter. E aí, tu consegue trazer já o que já está sendo aplicado hoje, o que já está valendo da reforma tributária hoje? Sim, com certeza. É, hoje nós já temos a mudança, né, do, Dos impostos, né? dos impostos, mas aí tem o CBS e o IBS. Peraí. É, nas plataformas, né, já existe aquela mudança sobre o IBS e o CBS. Então, a gente já tem, o contador já tem que estar apto ali na hora de colocar essa observação. Mas na prática ainda não mudou. Ele continua ainda pagando o de antes. Edinaldo, e aí me conta, a Receita, a partir desse ano, vai começar a monitorar muito mais hoje todas as contas, exatamente por conta dessas mudanças da reforma tributária. Uma pergunta até pessoal minha, assim, a partir de janeiro, que já foi, a gente já tá meio que ferrado, já tá todo mundo olhando nessas contas? Pela lei, sim, né? Então, sabemos que a Receita agora tem uma nova forma, né, de monitorar o contribuinte, ou seja, ela saiu ali do fisco e foi para o seu extrato bancário. Então, hoje ela está olhando mesmo a sua gaveta, né? Porque antes, qual era a meta, né? Ou a estratégia, ou o que a lei fala, que a gente viu o fisco, né? Entrada, receita, despesa e tal. E aí você fazia ali a contabilidade. Hoje não, a gente precisa do extrato bancário para a gente conciliar as contas e aí aplicar realmente aquilo que devido, né? Então, mudou a regrinha do jogo, a regrinha não, a regrona. Mudou tudo praticamente. Então, tipo assim, o seu Pix hoje, pelo que a lei fala e a reforma também, ela é fiscalizada sim. Não existe isso de você mandar o Pix. E a gente sempre fala o SMANF, né? Então, aquele Pixinho pequeno que tu passa de R$1, acha que ele é monitorado, mas no final é assim, o teu CPF está sendo monitorado. Se tu tens o teu CNPJ também, se tu tem 2 ou 3 e recebe via Pix, com certeza existe lá no número do teu CPF os valores recebidos, assim também como no CNPJ. Então, tanto faz ser R$1 como for 1 milhão, você vai ser mesmo taxado. Isso é o que fala a lei. Agora sim, sabemos que ainda é uma questão grande e da mudança, por quê? Porque a Receita ainda não tem a estrutura, né, física para fazer esse monitoramento. Então, é aquele meio que um vai caindo, o outro vai caindo, chega na malha e tal, e o contador vai explicando, levando essa questão da reforma para o cliente, para o contribuinte, né? Então não vai ser, tipo, não vai ser amanhã, tipo assim, esse ano vai acontecer, já tá girando, mas a gente ainda não vai ter aquela 100% de preocupação. Vai acontecer, mas vai mais devagar, mais lento, vamos dizer assim, né? Mas aí me responde uma coisa, o imposto vai deixar mais caro ou mais barato? Olha, pelo entendimento de onde a gente vê aí essa mudança, a gente acredita que vai aumentar um pouquinho. Nós, como especialistas, acreditamos que aquilo que eu falei antes, né, o prestador de serviço, que hoje paga o ISS de 5%, 3%, 4%, então ele vai ter um impacto muito grande. E nessa mudança, como vai ter essa conciliação entre estados, municípios, federação, a gente acredita que essa casa aí suba aí, no meu estudo aqui, em torno de 1,5% a 2%. Vai ter uma mudança, sim, do que a gente paga hoje. Porém, vai ficar mais, como é que diz? Mais fácil de fazer a contabilidade, porque são só 2 impostos, né? Então, é tudo mais simples e vai diminuir também essa questão que a gente fala como é que é? A questão jurídica, né? Porque cada estado tem a sua legislação, cada município, então isso vai unificar. Vai unificar, vai diminuir esses são os benefícios que a gente Fantástico. E, Ginaldo, e aí,
quando hoje tem áreas que tem uma cobrança de imposto diferente, né? Então, serviço é um imposto, é uma quantidade, né? É um valor, produto é outro, e aí isso vai de acordo com cada setor e com cada estado, né? Que cada um cobra. Agora vai unificar tudo, e a pergunta mais direcionada ainda, tem alguma área que vai se beneficiar com imposto melhor, ou com esse fluxo de melhoria de taxa, melhora porque vai ficar tudo igual? Olha, o que a gente, na nossa avaliação, é assim, hoje quem está no Simples Nacional é um empresário que tem esse benefício de ter 360 mil, né? Então, o que acontece? O que a gente vai ver, vai ter que estudar cada um. Por quê? Para quem você está fornecendo, o que você está comprando. Porque em relação ao crédito, o que a gente acredita, quem está ali no lucro real vai ter uma vantagem melhor. Então, mais para que a gente consiga dizer se aquele cliente ele vai ter um benefício maior, a gente precisa verificar as atividades, né? Com que tipo de produto ele está trabalhando, para que a gente consiga indicar o que é melhor. Mas ainda está no simples, hoje é melhor. Entendi. Então, o Simples, para o futuro, muda alguma coisa para o Simples? Não. Em relação em questão de mudanças, não. Não, né? Então, continua a mesma tabela, assim também como o MEI, né? A gente não falou aqui no MEI, mas a gente acredita que o MEI também, ele já é beneficiado, né? E com a reforma não vai haver muita mudança. O que vai ter mudança é ali para as pessoas do Simples. Aquilo que eu falei antes, dependendo da atividade, de onde ele compra, qual a quantidade, para quem ele fornece, aí a gente precisa estudar aquela empresa, analisar em qual a base melhor que ele vai estar. Vai pagar menos, né? Se vai ser no simples ou se vai ser no lucro real. A gente hoje, como contador, está entendendo que quem vai estar lá na frente no lucro real vai estar mais beneficiado, mas depende do que você trabalha, né? E aí, para entender isso, tem que fazer um planejamento. Como a gente está no início, né, da reforma tributária, então, assim, vai ser um processo graduativo, e esse planejamento, e ela finaliza, o governo acredita que até 2033, então a gente precisa analisar a cada ano como a sua empresa vai se comportar, como o mercado, como vai ser essa questão dessa mudança dos estados, do município, para a gente poder fazer um planejamento melhor para você que está no MEI, ou no simples, e no lucro real. Aí a gente vai analisando de acordo com, fazendo um acompanhamento mensal, né? Porque assim, vamos lá, dar um exemplo, se hoje tu paga R$1.000 de imposto, mês seguinte vai pagar 2.000, então vamos ver o que está acontecendo. A gente vai ter que fazer uma análise, e o cliente vai, aí a gente vai começar a passar essa situação para que ele consiga entender aonde vai ficar, onde comporta melhor a empresa dele, né? Legal. E aí, essa reforma tributária, ela vai acontecer por fases, né? E a gente está na primeira fase ainda, já está causando toda essa confusão no mercado, né? Que eu vejo que, cara, eu escuto cada coisa, assim, eu queria saber exatamente disso, assim, o que é que tu já escutou, e tu falou assim, não vai, de absurdo que as pessoas estão falando? De absurdo, né? A gente já ouviu assim, pessoas ligarem, né? E aí, agora como é que eu não vou receber o Pix do fulano de tal? Como é que eu faço? E agora eu tô preocupado porque eu recebi um Pix de 20 mil, 30 mil. Olha, se acalma. Vamos dividir. O seu CPF, como você está recebendo o seu Pix? Se está recebendo no seu CPF, você tem um CNPJ? Então é muito importante fazer essa distribuição. O que é pessoa física, e o que é CNPJ. Então, se você mistura, faz que é o que acontece muito hoje, né, com o nosso cliente, principalmente do interior, que ele não faz esse planejamento, não divide as contas, mistura o caixa com as despesas pessoais,
Aí então a gente começa a orientar, e é esses que estão preocupados, porque às vezes eu conheço muitos clientes que ele tem uma empresa, e ele trabalha, e ele ainda não tomou atitude, né? Mas a gente vem falando de abrir uma conta jurídica. E aí a gente começa a orientar, e eu disse, olha, infelizmente, se tu passar de R$ 5.000, tu pode cair na malha. E aí a gente orienta para que ele vá a buscar rapidamente, abrir a sua conta jurídica, que eu acho que, Alexandre, tu deve conhecer pessoas, ou tem amigo que tem uma empresa e tem um CNPJ e nunca abriu uma conta, entendeu? Então a gente fala isso também, pessoas, para o MEI, porque você pega um vendedor de hambúrguer, né, que é MEI, você pega um vendedor de bombom, que é MEI. Então o que acontece? Ele abriu o MEI, está trabalhando como MEI, mas ele não tem uma conta PJ. Então, aí é onde a gente... E aí não adianta nada ter um MEI, né? Não adianta, porque aí ele vai ter que mudar a atitude, mudar a maneira e a forma de trabalhar, dividir os caixas, né? A maior confusão hoje do brasileiro e a maior confusão hoje do empreendedor é essa, misturar as contas. E a reforma tributária, ela não vai dar oportunidade para você fazer isso. Infelizmente, você tem que fazer é um divisor Já de tem águas. que estar dividido, né? Isso Senão mesmo. não tem como, né? Isso mesmo. Cara, e isso é uma coisa assim bem alarmante, porque muita gente, como tu falaste, né, cara, chega a ser um absurdo uma empresa não ter uma conta, né, e a reforma tributária vem de um jeito forte que vai obrigar todo mundo a se reorganizar, né. Isso mesmo. E a gente fala também, aqui também, a gente precisa também levar uma fala pro consumidor. Por quê? Porque o consumidor, ele também tem esse hábito, né, de não pedir a nota, às vezes ele tem um CNPJ, ele como consumidor ali, aí ele pega, tira a nota fiscal no CPF dele, então tem que ter essa divisão. Ele tem que também ter esse costume, para que o que ele vai pagar, a quantidade, porque assim, inclusive muitos estão achando que R$ 60.000 é agora. Não, é só em 2027. Então as declarações de imposto de renda agora é só em torno de 33 mil, né? Então o que acontece? Só em 2027 que você vai sim poder movimentar os seus 5 mil. E se você, como consumidor, achar que faz algum tipo de comércio, né? Por exemplo, até um motoboy ou uma pessoa que vende um churrasquinho, então é bom ele procurar um contador ou Sebrae para que ele se formalize, porque se ele continuar a trabalhar com CPF, ele vai pagar aquela taxa de 27,5 que a gente sabe, né? Então, e aí... É um sócio. E aí tudo que é faturado ali naquele CPF tem que ter origem, né? De onde veio. Outra questão também, prestar o nome, né? As pessoas têm, eu vou passar um Pix aqui pro Alexandre, aí Alexandre, tu passa para outra conta. Por favor, gente, não façam isso. Edinaldo, até para conectar o que tu falaste agorinha com uma publicação que eu vi tua sobre o split payment, né? Que é exatamente isso, que cobre esse imposto do consumidor, né? Que até então não era tão enérgico assim, agora vai ser mais direcionado, né? Sim, com certeza. No ato da compra, né, a partir de 2027, que é o que a reforma tributária fala, é que o imposto vai ser retido. Então, a partir do momento que você faz a compra, automaticamente é como se tu... Não sei se você observa, quando tu vai comprar combustível no posto de gasolina, tu verifica aqueles valores que tu tá pagando de imposto e tal. Acontece que o valor do imposto já vai direto para a conta do governo, ou seja, sai da conta do contribuinte e passa para a conta do empresário, ele já descontado aquele imposto, então já fica retido ali, né, o pagamento via Pix, então, ou seja, se a alíquota for 25%, por exemplo, se você passou R$ 1.000, o empresário vai receber 750 e o contribuinte pagou 1.000,
e o governo já levou o dele, o imposto antecipado, ou seja, ele já, porque hoje a gente, o empresário ele fica com o dinheiro retido ali do governo para devolver dias depois. E com essa nova fórmula, vai ser descontado no ato do pagamento. Cara, essa reforma tributária, ela, ao mesmo tempo que parece que vai ser boa, né, de ajuste, organização, mas ela tá botando medo em muita gente, né? E ela Sim, com tá certeza. botando todo mundo assim para correr, para poder se ajustar. E nesse movimento todo, tu consegue encontrar ou direcionar ou trazer à tona um perigo invisível que as pessoas não sabem que vai acontecer, né? Mas que se não prestar atenção vai acabar caindo ali, tendo algum problema com a receita. Aquilo que a gente falou, essa questão de emprestar a sua conta, né? O colega está fazendo um Pix para mim, eu estou transferindo, encaminhando, sem que você tenha aquela receita mesmo, um dos pontos, né? Só do Pix passar ali pela conta, por exemplo, Já está registrado. esse dinheiro aqui é para ti, aí o fulano vai passar para mim e eu passo para ti. Eu pago aqui no meio também, eu vou ficar no meio do movimento. Com certeza, e desde que o contribuinte vai falar, mas o dinheiro não é meu, mas aí ele vai ter que informar de onde veio, qual tipo de negócio ele fez com você. Então, isso é um alerta muito, muito sério, muito importante. Então, cada um no seu quadrado. Se aquele valor vai ser para o Alexandre, deposite na conta do Alexandre, porque às vezes a gente tem pessoas que não têm o conhecimento e acaba emprestando, né? Emprestando o cartão de crédito para a mãe, para o pai, para o tio, para o vizinho, para o amigo, e isso no final, quem vai pagar o imposto é ele, porque não vai ter como ele explicar essa origem. Então, por mais que ele leve que foi para o Alexandre, mas ele vai ter que todo um processo, então acaba pagando o Alexandre e o cliente. Caramba, e outro dia também eu escutei algo relacionado a imóveis, né? Pessoas que têm imóveis também vão ter que passar por um reajuste interno também muito grande, né? Quem aluga, né, imóvel, né? Eu não entendi direito, mas eu vi que tem muita gente que tem imóvel que já tá correndo assim. Ou o cara falou assim, eu escutei o cara falando, na verdade, ou você se ajusta ou vende seu imóvel e deixa o seu dinheiro aplicado. Porque assim, se você tem uma receita grande, né, em aluguel, e aí o que acontece? Você sabe que vai pagar essa taxação, então é importante verificar qual a quantidade, como o seu imóvel está alugado, e que valor ele está alugado, se vai compensar, né, se você deixar aquele imóvel alugado tão barato, né? Então, isso impactua, porque assim, quando a gente fala de um imóvel de R$ 1.000, aí tu já tem tu tem um teto, tu recebe 5 mil, por exemplo. Aí tu tem um imóvel, por exemplo, alugado por R$ 1.000, né? 12 mil, entrou na tua. Então tu vai ter que declarar R$ 72.000. E aí tu já vai ser taxado. Por quê? Porque tu tem um imóvel, tu recebeu R$ 12.000 ali, uma diferença de. E aí tem que verificar se aquele aluguel está compensando ou não. Aí você tem que fazer um reajuste. Não sei se foi esse tipo de comentário. Porque aí o que eu escutei também foi que quem tem imóvel e aluga esse imóvel e não tem CNPJ. Isso. Justamente a gente está falando aqui bem de como pessoa física, né? Uhum. Aí é onde você tem que exatamente ou entregar na imobiliária, né, para pagar o imposto só da prestação do serviço, ou abrir o seu próprio CNPJ, porque vai depender muito do valor que você recebe. Porque se você já tem o teto de 60 mil e você recebe 5 mil durante um ano com o imóvel, você já vai ter um probleminha ali. Entendeu? Cara, e aí é o que eu tô te falando, né? Eu aqui na parte de serviço já tô assim, caramba, tenho que arrumar aqui e tal. Mas aí, para direcionar, para gente ser mais prático, quais seriam as 3 ações práticas que todo mundo precisa começar a se ajustar para agora? Bem, a primeira que eu sempre falo, né, é aquilo que a gente falou lá atrás em relação da divisão do caixa. A mistura, né, dos valores.
se você está recebendo o seu dinheiro da pessoa jurídica no seu CPF, é uma mudança que você tem que cuidar para ontem. Essa é uma das mudanças. A outra é a questão do regime, né? Onde você está enquadrado. Se você está no MEI ali e hoje já tem capacidade de estar no Simples Nacional, compensa para aquilo, para essa mudança. Se você está no Simples Nacional, e aí dependendo da atividade, o método que você está usando, para quem você está fornecendo, a orientação é que você vá para o lucro real. Mas aí vai depender da sua capacidade, depende muito do estudo. Então, um dos pontos principais que todos os especialistas fazem mesmo é essa questão dessa mistura de caixa, né? De pessoa física e pessoa jurídica. Isso a gente está orientando muito e está muito preocupado com isso. Porque no CPF é totalmente diferente, cara, a alíquota. Não compara. Então, pessoas que estão aí movimentando 100 mil reais, depois receber uma multa, tem que pagar um imposto de 27.500, e aí compensa você ter um CNPJ, porque aí você vai pagar ali em torno de 4 mil a 5 mil reais. Então, essa é a diferença que a gente hoje vê real e passa para a pessoa. Use seu CNPJ, procure um banco e abra uma conta jurídica se você não tem. Ou se você já tem a conta jurídica e está ali, só use ela. E aí procure um especialista. E aí aquele profissional que tem CNPJ tá girando ali o negócio dele, tá vendendo e não gera nota, também vai cair na mesma forma. Sim, porque é aquilo que eu falei antes. O governo, ele tirou o olho, né, ali do fisco, né, exatamente, e tá de olho no seu caixa. Então, Caramba, porque antes, o que ele ficava? Examinando o que você compra, o que você vende com nota, e ali a gente fazia o que você tinha que pagar de imposto. E hoje não, você precisa apresentar o seu extrato. Então, a regra que mudou, que é bem assim, que é uma mudança radical, é a questão que o governo saiu dessa questão de olhar a entrada e a saída, o que você comprou e vendeu com nota, e olhou para o seu caixa. Então, é importante que você compre e venda com nota e que bata com o valor do seu caixa, para que você não tenha problema, entende? E aí a gente vai orientando. Fantástico. A gente chegou aqui no momento que é o bate-bola. Certo, garoto. Aqui funciona assim, eu vou trazer uma frase, uma pergunta ou uma comparação e tu escolhe ou responde. Sempre de bate-pronto o que vier primeiro na tua cabeça, Certo. tá? E aí o bate-bola ele começa com uma pergunta que é: a reforma tributária em uma palavra. Uma palavra, reforma tributária é organização. Tá, perfeito. Quem mais vai sentir? Serviço, comércio ou indústria? Serviços. Caramba, mas por conta do quê? Da carga tributária, né? Porque com essa mudança, entende-se que quem trabalha com serviço vai ser o mais impactado, porque vai haver essa conciliação entre Estado e município e um imposto único. Caramba. MEI vai pagar mais? Não. Maior erro que o maior erro do pequeno empresário hoje. É aquele que eu falei, né? E vou bater na tecla. É essa divisão do caixa. Então, dividir a pessoa física da pessoa jurídica. E um dos erros também é porque eles usam muito CPF. Então, a gente ainda vê muito pequeno comprando no CPF, porque acha que não vai pagar imposto, mas agora não tem mais isso, né? E aí vai até descuido mesmo, né? Até falta de organização. Muitas empresas, pelo menos clientes meus, né? A gente vê que os cadastros nas grandes empresas estão no CPF dele mesmo. A gente, como especialista, a gente sempre fala que quem vai trazer essa mudança, nós falamos da mudança, né? As pessoas, elas estão entendendo da mudança, mas as grandes empresas, elas vão nos ajudar muito, porque elas não vão aceitar esse tipo de prática. Então, vai ser um movimento que a gente acredita que não vai
de baixo para cima. Ele vem de cima para baixo. Então, na minha experiência e o que eu estou vendo de mercado, e o que a gente vê também é que as grandes empresas, as multinacionais e esses fornecedores grandes, eles vão tirar essa prática para a gente tentar ali, junto com os especialistas e os contadores, a trazer uma educação melhor para o pequeno, né? Que ele está ali na ponta e tem a dificuldade. Porque quando você fala de município pequeno, ou até em cidade grande também, a falta de capacitação, a falta de conhecimentos em muitas das áreas, né? E essa mudança que é toda hora de carga tributária, de governo, lei disso, lei para aquilo, e aí o empreendedor ele anda muito ocupado, ele não tem como entender isso. Então, e aí a gente tenta passar, né, da forma que a gente conhece e o tempo que ele tem, mas aí eu acredito que vem assim com força das as grandes empresas, ela vai levar essa reforma tributária de uma forma assim, vai nos ajudar muito, porque ela não vai aceitar muita prática que a gente tenta falar ali para o nosso cliente e ele não quer entender, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Essa é o que a gente espera também, né? Na verdade, nós somos um país que não desiste, né? Então, é tipo assim, você tem a escolha. Quando você escolhe empreender, Alexandre, você tem um sonho. Você tem um sonho dentro de você. Você trouxe aquilo de berço, de família, ou você copiou de algum colega, eu não quero ser CLT, eu não quero... então você tem um sonho, o empreendedor ele é muito sonhador, então tipo assim, ele tem o objetivo de chegar lá em cima, e ele busca conhecimentos, mas aí a gente sabe da capacidade, da dificuldade, da questão geográfica no nosso país, dessa questão jurídica, né, dessa questão de mudanças, e aí às vezes ele acaba não acompanhando, e aí acaba enfrentando algum tipo de dificuldade. A gente vê a Selic lá em cima, a gente vê outras taxações, e acaba que vê também a questão, como eu falei antes, geográfica, de logística, quem está no final, na ponta da linha, acaba pagando mais caro. Então ele tem, mas no fundo ele não desiste. Ele é um sonhador mesmo de natureza, ele consegue, ele é como a gente chama de o levanta e cai, é o cara que tá pronto para tudo. E por nós estarmos aqui na questão geográfica, como eu falei, longe de tudo, a gente acaba sendo resiliente. Total. Porque assim, você tá numa São Paulo, numa cidade grande, ali você recebe sua mercadoria praticamente no ato, né? Então você consegue fluir, então tem um público bem selecionado, e nós não temos essa logística, porque a gente vende para todo mundo, cara. E aí tu chega num comércio, ele não tá ali, ele vende o refrigerante, ele vende o biscoito, e lá atrás você acaba encontrando sei lá, uma ferramenta, que é onde você vai numa loja de ferramenta, outra loja de supermercado, e a gente acaba tendo que diversificar por questão geográfica mesmo, entendeu? E atender o cliente. E é o sonho deles, é vender. Que fantástico, que mensagem, cara. Eu acho que isso aqui, a tua mensagem foi muito de acordo com o que o Portal para Negócios é hoje, sabe? Um empreendedor resiliente, que está aqui distante de tudo, mas está fazendo acontecer, né? É isso, eu acredito que a gente tem muitos parceiros hoje na contabilidade, no jurídico, tanto na mídia, a gente vê essa questão da distância, né, geográfica, que eu falo muito aqui do nosso estado. Então, você acaba tendo que atender um cliente. Eu vou te dar um exemplo. Tu foi me buscar a 280 quilômetros. Tá entendendo? Então, tipo assim, você foi um exemplo de me buscar lá, e eu outro exemplo de vir até aqui. Por quê?
eu tive que caminhar 280 quilômetros. E se a gente tivesse numa metrópole, né? Vamos falar de uma metrópole, São Paulo, eu não precisava andar 10 quilômetros, tá entendendo? Então, aí a resiliência sua, do seu negócio e do meu negócio. E essa mensagem vai para todos os empreendedores do nosso estado. Nós temos que buscar o conhecimento, ver onde é que está as portas abertas e não deixar de atender os convites, entendeu? E estamos aqui para passar essa mensagem de fé, esperança e resiliência. Não desistir. Sabemos que essa questão política e outras, partido A, B ou C, mas nosso sangue é empreendedor. Fantástico. Cara, Edinaldo, foi um prazer, uma aula esse podcast aqui. Eu acredito que quem assistiu já está criando consciência para a reforma tributária. A gente falou muito de reforma tributária, né? É o que está mais em voga hoje, né? Que está mais ativo hoje para que as pessoas se ajustem. E, cara, obrigado por esse momento. Obrigado por ter vindo de tão longe, né? E eu queria que tu deixasse a tua consideração final, né? Aqui para quem está assistindo a gente, já falar como é que te encontra, quem é dali da região, como é também que te encontra. Vamos lá, né? O nosso escritório é LNA Contabilidade, você vai nos encontrar lá no Instagram. Nós temos também um site próprio, tá? Você pode buscar linearcontabilidade.com.br e nós estamos ali na região nordeste do estado. Atendemos também alguns clientes aqui na capital. E aquilo que foi falado, não desista, porque assim, a gente tem que ver por fora da bolha. Não olhe de dentro da bolha, porque assim, o mundo é grande, tem muitas diversificação de produtos, alguma coisa, muita linha para você trabalhar. Então a mensagem que eu trago aqui para vocês nessa tarde é, primeiro, agradecer o portal, né, pelo convite, dizer que foi uma honra estar aqui com você, dizer que eu não tive dificuldade de vir até aqui, assim como você me encontrou, e assim eu peço que todos os empreendedores sigam também. Vamos buscar conhecimento, vamos verificar. Eu sempre falo, o cliente está mudando muito com a inteligência artificial, ele pesquisa muito, o cliente ele busca nas redes sociais, né, o tipo de serviço, a comodidade que ele precisa. Então você precisa chegar até o cliente. Não coloque isso como desafio, como barreira. Então procure e-mail, procure especialista que consiga entender um pouco da reforma tributária, que consiga entender sobre essa questão da logística, né, da internet hoje, para que você consiga atuar melhor no mercado. E faça essa divisão de caixas. Então a minha mensagem hoje à tarde é só agradecer pelo convite, e passar essa mensagem para todos os colegas, que nem contador também sou empreendedor, vivo na pele aquilo que nós vivemos no dia a dia, né? E vamos para a luta, não desistir. Cara, que mensagem. Não desistir, ser resiliente, organiza a tua parte interna, separa as contas e segue o Edinaldo, que eu tenho certeza que vai dar muito bom. Cara, muito obrigado, Edinaldo, por esse momento, por essa mensagem linda. Eu tava precisando realmente escutar uma mensagem dessa. Muito obrigado. E, pessoal, a gente fica por aqui. Não te esquece de seguir o Edinaldo. É isso aí. Nós vamos deixar no portal todos aqui embaixo. Tá, a gente vai colocar. Então já segue aqui embaixo, tá o link, já clica lá, vai estar o site também, vai estar tudo que você precisa saber para conseguir ter contato com o Edinaldo. E segue também o Portal para Negócios aqui no YouTube, aqui no nosso YouTube, e também no Instagram, portal.paranegócios lá no Instagram, e também me segue que eu estou produzindo um conteúdo bem legal, né, sobre empreendedorismo, negócios, também tem um conteúdo lá bem legal para poder estar correlacionado a tudo que a gente está falando aqui. E é isso aí, Edinaldo, obrigado. Muito obrigado a vocês. Tchau.